Olá, o meu nome é Sérgio Lopes, eu sou médico psiquiatra e um dos autores da obra, do livro que nós estamos apresentando a vocês, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, juntamente com a doutora Irvênia Prada e o Dr. Décio Iandoli Júnior. A minha parte, que vamos agora apresentar para vocês, diz respeito à terceira parte do nosso livro, que é a respeito das leis morais e o castelo de 3 andares do nosso cérebro triuno. Neste momento, eu vou apresentar a vocês, do nosso trabalho, a ideia de 2 blocos de apresentação. O primeiro bloco de apresentação está constituído com 7 destaques. Vou tratar, nesse momento, então, de um primeiro destaque apresentando a ideia do livro das leis morais e os 3 andares do cérebro. Logo a seguir, eu vou apresentar a vocês o cérebro inicial, que é o primeiro nível, e a sua relação já com a primeira lei moral que nós vamos estudar, que é a lei de conservação. O terceiro destaque, nós vamos estudar a lei de destruição. O destaque 4 é a lei de reprodução. O destaque 5 é o cérebro intermediário, aonde nós vamos passar para o segundo andar da casa mental. O destaque 6, dentro do cérebro intermediário, a lei de liberdade. E o destaque 7º, nesse primeiro bloco, terminaremos examinando o cérebro intermediário dentro da lei de sociedade. Então vamos lá, começando o nosso estudo dentro do primeiro destaque, na apresentação das leis morais e os 3 andares do cérebro. Esse trabalho, da minha parte, ele teve origem na ideia de nós relacionarmos aquilo que Allan Kardec, dentro da sua lei natural, no que ele estudou no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, o que ele chamou das leis morais. Então, Kardec, ele irá nos apresentar uma ideia dentro do seu estudo onde as leis morais fazem parte da lei natural. As leis morais, para quem já conhece, são em número de 10, com mais uma lei complementar que é da perfeição moral. Nós fizemos um trabalho onde procuramos encontrar um nexo entre essas leis, essas várias leis morais, e quais os níveis do cérebro ou os níveis da casa mental, conforme André Luiz e Calderaro no livro No Mundo Maior, quais dessas leis têm mais intimidade com esses níveis da casa mental. É assim, então, que nós encontraremos lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, sociedade, progresso, igualdade, trabalho, liberdade, adoração, justiça, amor e caridade e perfeição moral. Nesse primeiro momento, nós vamos perceber que as leis, as 3 primeiras que nós estamos abordando, lei de reprodução, conservação e destruição, elas estão relacionadas mais intimamente com as instâncias mais iniciais do cérebro, o primeiro andar da casa mental. Já no cérebro intermediário, conforme Calderaro, nós encontraremos os esforços do presente, ou o segundo andar da casa mental, onde então perceberemos níveis melhor relacionados com as manifestações plenas de leis, por exemplo, como de sociedade, de liberdade, de igualdade, trabalho e progresso. Já nas áreas do cérebro superior, perceberemos as instâncias pré-frontais. A parte cinzenta mais nobre do cérebro em evolução, parece que também ela está, de certo modo, mais intimamente relacionada
com 3 leis morais: a lei de adoração, justiça, amor e caridade e perfeição moral. Mas, inicialmente, então, vamos dedicar, nesse primeiro momento, aquilo que Calderaro nos apresenta como o cérebro inicial. No primeiro, diz Calderaro a André Luiz, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Que interessante. Esse primeiro nível, que seria um nível mais material, que seria um nível mais vinculado ao ser no plano físico, nos fala de 3 leis morais. Quais são as leis morais que nos mantêm mais fixados no plano físico? São a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição. Diríamos que são leis mais intimamente relacionadas com a nossa vida na Terra, o nosso relacionamento conosco mesmo, nos níveis em que nós nos encontramos, que diz respeito às pulsões, por exemplo. A pulsão de vida, lei de conservação. Aquilo que Freud falava, que vamos desenvolver logo no próximo destaque. A lei de reprodução também, instinto, pulsão de vida. E lei de destruição, que poderemos relacionar com pulsão de morte. É deste modo que essas pulsões e essas emoções fazem parte da lei natural, fazem parte do nosso arcabouço psicológico e que está presente na nossa vida física desde o início da nossa encarnação. Neste primeiro andar estão, então, os nossos impulsos, os nossos automatismos, tudo aquilo que nós vivenciamos e já guardamos no que Freud irá chamar do inconsciente, e que é o verdadeiro arquivo das nossas memórias, dos nossos registros. E o Espiritismo irá dizer que, além desse inconsciente dinâmico da vida atual, nós carregamos nesse primeiro nível todos os arquivos mais primitivos das nossas existências anteriores. Então essa nossa pulsionalidade, ela se manifesta de nível inconsciente, garantindo a nossa existência no plano físico. Todas as leis morais relacionadas nesse plano estão relacionadas intimamente com o nosso funcionamento dinâmico, o nosso funcionamento mental na vida física. Veremos logo a seguir que todas essas instâncias mentais, elas se relacionam dinamicamente entre si. Portanto, quando falarmos de um nível, precisaremos ter o exercício de raciocínio de que este nível está em plena funcionalidade, em pleno fluxo de interação dinâmica com os outros níveis posteriores. A seguir, nós vamos para o nosso segundo destaque, portanto, do cérebro inicial, que nos fala mais intimamente da lei de conservação. Vamos lá. Kardec nos fala, na sua terceira parte do Livro dos Espíritos, numa das suas leis morais, pergunta aos espíritos a respeito da lei de conservação. Obviamente, se os amigos estudarem o Livro dos Espíritos nesse momento, verão que a Kardec não distribuiu as leis morais conforme eu estou estudando aqui. Ele não começa com a lei de conservação. Por quê? Porque não havia uma intenção de relacionar os níveis cerebrais, na época de Kardec, com as leis morais. Nós é que estamos fazendo esse exercício nesse momento. Mas destacamos nesse instante, nesse primeiro ponto, a lei de conservação. Na pergunta 718 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então vejam, a conservação, o cuidado com a vida física é uma lei natural, derrubando definitivamente a ideia de que nós somos espíritos e devemos deixar o corpo em segundo plano. Não há essa ideia de segundo plano, de maior importância do espírito, menos importância para a matéria. Isso vai se referir a um outro tipo de questão. Mas no que se refere a cuidados,
Nós temos uma obrigação. Nós não temos o direito de não cuidarmos do nosso corpo. Por quê? Porque através da conservação, dos cuidados físicos, impossível é a saúde. E, portanto, é impossível o trabalho, é impossível o progresso e toda a decorrência da nossa vida no plano físico. Então é por esse motivo que no cérebro inicial nós temos as funções automáticas como um instinto de conservação e de reprodução. Nós podemos filosoficamente refletir que se essas funções não fossem automáticas, as espécies não teriam sobrevivido e se perpetuado, né? Então, o que nos fala a lei de conservação? Que nós temos um instinto de sobrevivência no corpo físico. Estamos atravessando uma rua e vem um carro, buzina, a gente pula para trás. Instinto de conservação. Nós não precisamos pensar, preciso sobreviver na vida física para evoluir espiritualmente. Isso se dá automaticamente, é uma função automática que a lei natural já instituiu através da evolução milenar das espécies como um instinto de conservação de vida no plano físico. A pessoa está com 80, 90 anos de idade, pergunta para ela, quer passar para o plano espiritual? Quer voltar para a pátria espiritual? Ela vai dizer, não. Né? Companheiros que estão com 80 anos assim, eu nem acredito que eu estou com 80 anos. Por quê? Porque é um instinto de conservação. A nossa função mental nos diz que o nosso lugar que a gente quer ficar é aqui. Quando a pessoa começa a desejar muito a morte é porque ela está doente. Porque a saúde fala no sentido da conservação. É uma lei moral. Então, permanecer aqui é graças a esta atitude automática do nosso plano físico que estão relacionadas aos instintos. Temos que superar os nossos instintos, ouvimos às vezes isso das pessoas. Nós não superamos os instintos. Nós aprendemos a administrar os nossos instintos, isso sim, mas superar não. Por quê? Porque os instintos são necessários. Se nós estamos na vida física, a nossa pulsionalidade se manifesta no plano em que estamos através dos instintos. Aliás, é errado dizer que as faculdades instintivas elas diminuem à medida que nós evoluímos. Kardec fez essa pergunta para os espíritos na questão 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? O que será que eles responderam? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Vejam, o instinto não é um mal. Ele pode conduzir ao bem, espírito de verdade falando. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então vejam, agiu por instinto. Sim, muitas vezes nós temos uma sabedoria de atitudes a partir das pulsões instintuais. O instinto me fez ver que tomar aquela posição não foi uma boa. Conheci aquela pessoa, eu olhei para ela instintivamente, eu percebi que ela... Que engraçado, tinha uma coisa errada. Logo adiante a gente vê uma notícia ruim sobre aquela pessoa. Instinto, pulsão instintiva, são as expressões mais físicas das leis morais. Também podemos pensar, então, que o passado, no contexto das encarnações pregressas, ele está inscrito vivamente nesse primeiro andar do cérebro. Nesse momento, agora, nesse destaque, falaremos da lei de destruição. Kardec pergunta, na questão 731 do Livro dos Espíritos, por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? O que dizem os Espíritos? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Nós temos um instinto de conservação? Sim, mas nós temos uma pulsão também relacionada à destruição. É o que a psicanálise chamou de pulsão de morte. Existe no nosso organismo
nas nossas células uma natural evolução para o envelhecimento. Por quê? Porque a nossa casa definitiva não é o plano físico. A nossa pátria natural é o plano espiritual. Então, ao lado da vontade de estar aqui, existe uma força que nos faz retornar para um outro lugar que não seja aqui. Há, portanto, um processo natural de envelhecimento, de decadência física. Na natureza, tudo perece para quê? Para poder renascer. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Para renascer, é preciso morrer. Ninguém renasce sem ter morrido antes. Estamos falando da morte no nível físico, biológico, lei de destruição. De tal modo, essa dinâmica faz parte da lei natural que no Livro dos Espíritos mereceu este capítulo em particular, que ele chamou de lei de destruição. Nós poderíamos então considerar que o cérebro inicial ou o primeiro andar do nosso castelo cerebral, ele tem a princípio uma preferência pela conservação, como falamos antes. Mas também nós observamos um movimento contrário, um curso natural que caminha na direção da morte do organismo. Há, portanto, a finitude física que é inevitável. No envelhecimento físico, nós encontramos a expressão viva da lei de destruição. E nós precisamos considerar isso como um fator importante da nossa vida mental, a nossa finitude física. Às vezes, no nosso ambiente espírita, nós temos uma certa tendência de negar essa parte. Quando alguém desencarna, ou quando nós próprios estamos nos direcionando para o envelhecimento, isso pode ser um momento de muito conflito. Por quê? Porque é natural a conservação. E psicologicamente a pessoa pode negar que está nesse momento, nesse processo. E fazer uma leitura equivocada do contexto espírita, da doutrina, dizendo assim, a morte não existe. Não, a pessoa ela só passou para um outro lugar e nega a condição da ausência, né, que é da morte física. Esse momento é um momento que emocionalmente nós precisamos vivenciá-lo com muita verdade, porque se não for vivenciado autenticamente esse instante, nós ficaremos com lacunas psicológicas importantes na nossa vida mental. Então, para o Espiritismo, o que diz o Evangelho? No Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo final é o desejo que espiritualmente que nós temos de retornar à pátria espiritual. Esse desejo se mostra presente em muitos momentos da nossa existência. Interessante, né? Nós temos como se fosse uma dicotomia dentro de nós. Uma vontade de ficar e uma vontade de voltar. Essa vontade de ficar, ela é presente e consciente. A vontade de voltar, muitas vezes, é um estado subliminar. Quando nós entendemos esse momento, nós compreendemos aquela mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os aflitos, sobre a melancolia. Quando o benfeitor espiritual nos diz, sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Atenção, é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Ou seja, nós temos no profundo do nosso eu uma noção de que o nosso local definitivo não é aqui. Então, há uma tendência inata diante de determinados sofrimentos, principalmente na doença, ou no envelhecimento espontâneo do nosso corpo, de deixarmos a vida física. Os animais têm isso. Quando os animais envelhecem, quando os animais adoecem, eles vão ficando mais quietos, alguns até se retiram do ambiente de convivência como que se instintivamente já soubessem que o seu tempo de vida aqui chegou ao fim. Então é da sabedoria que a gente possa também respeitar
a lei de destruição. Mas também diz o Evangelho: acreditai em mim. Resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão. E não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Por quê? Porque esse momento da destruição, ele não pode ser provocado, ele não pode ser acelerado, ele precisa ser um momento natural do nosso processo evolutivo. Nesse momento agora, vamos para o quarto destaque da nossa apresentação, aonde nós estudaremos a última lei moral relacionada ao cérebro inicial, ao primeiro andar da casa mental, que é a lei de reprodução. Kardec pergunta, 686, Livro dos Espíritos: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. A reprodução tem a ver com a perpetuação da espécie. A perpetuação da espécie, ela está relacionada a uma pulsão de vida representada pela maior força deste nível pulsional da nossa vida física, que é a sexualidade, que é o nível da sexualidade que serve para várias finalidades, não apenas para a reprodução, como nós veremos logo a seguir. Sigmund Freud nos falou, através desse nível pulsional, no id, o que ficou conhecido como polo pulsional da personalidade, muito relacionado às nossas necessidades biológicas, às motivações primárias, que são instintivas, inatas e inconscientes. Ele, então, é o reservatório inicial da energia psíquica e ele é regido pelo princípio do prazer. No módulo anterior, nós vimos que a pulsão de morte está relacionada a um certo nível de despedida da vida física. Neste nível, na reprodução, nós estamos regidos pelo princípio do prazer, o princípio que está relacionado à energia psíquica que nos faz estar vivos. Esse é um nível fundamental, o prazer na nossa vida. Como psiquiatra, nós temos assistido muito às questões relacionadas às depressões. Num quadro depressivo, por exemplo, o primeiro sintoma de uma depressão é a perda do prazer da existência. A pessoa perde o prazer da sexualidade, perde o prazer de se arrumar, de sair, de fazer coisas que gostava de fazer. Todas as questões que envolvem o prazer existencial estão relacionadas a esse nível. Então, quando o prazer está ausente na vida da pessoa, é importante ela prestar atenção, porque provavelmente algo está errado na sua existência. É por isso que em doutrina espírita nós não temos vocação nenhuma para a ideia do sofrimento como uma filosofia de vida. Não há nenhum orgulho em a pessoa dizer que está sacrificando e se afligindo na sua vida. Não. A saúde está relacionada no prazer. E prazer tem a ver com sexualidade. Como veremos nos níveis posteriores, não se bastará apenas um prazer pulsional, instintual, animal, mas ele é importante também. Porque os relacionamentos, e nós vemos isso na nossa rotina, na nossa vida, eles estão intimamente ligados a esta esfera de satisfação na nossa vida comum. Então, conforme Kardec já nos falou, que a reprodução e o mundo corporal estaria comprometido, por muito tempo o princípio do prazer continuará como modo de funcionamento dos instintos sexuais, que são difíceis de educar. E volta e meia sucede que a partir desses instintos, ou no próprio eu, ele sobrepuja o princípio da realidade em detrimento de todo o organismo. Quando esta pulsão ela passa a ser o único motivo de vida do indivíduo, ele poderá criar uma fixação no campo da sua sexualidade e transformar isso num processo de adoecimento também. Mas queremos dizer que no nosso cérebro inicial
e no cérebro intermediário, lá na instância onde encontraremos nesse ponto de passagem no sistema límbico, o chamado sistema de recompensa, que está relacionado exatamente a esse prazer natural. Estão representados pela área tegmentar ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. São exatamente esses níveis que nós encontraremos nas funções dos níveis de sexualidade. Então, na lei de reprodução, nós podemos estudar essas funções da sexualidade em vários níveis. O primeiro, então, que seria a procriação, a perpetuação da espécie, a reprodução em si, mas também um nível de sexualidade relacionado ao prazer, que nos mantém interessados na vida. Também é nesse nível em que acontecem as trocas energéticas nos relacionamentos afetivos, e também é no nível da sexualidade, agora num plano mais avançado na nossa vida mental, já alcançando um terceiro nível da casa mental, o âmbito da sublimação e da transcendência. Mas encontramos em todos estes a expressão viva da sexualidade e da lei de reprodução no nosso nível da casa mental. No próximo destaque, o quinto destaque, então, nós passaremos para o segundo andar da nossa casa mental, onde estudaremos as diversas leis morais naquilo que Calderaro apresentou como a instância do cérebro intermediário. No cérebro intermediário, já estamos no segundo andar da casa mental. O que dirá André Luiz no capítulo 3 do livro No Mundo Maior? No segundo andar, portanto, da casa mental, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No anterior nós vimos, no primeiro nível, o domicílio das conquistas passadas. É o nosso passado que já foi construído e que nós herdamos, e ele está presente na nossa vida também. Mas nesse nível, nós estamos agora com as conquistas atuais, onde nós, no presente, trabalhamos interiormente para construir as qualidades que nós pretendemos ter. Então é a nossa vida no aqui e no agora. Quais são as leis morais que estão mais relacionadas a esse nível da nossa casa mental? Vamos lá. Lei do trabalho, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade e lei de liberdade. Interessante, porque estas leis morais são exatamente as leis que regulam o funcionamento da nossa vida enquanto nós estamos aqui interagindo uns com os outros. Poderíamos dizer que no primeiro nível da casa mental está particularmente a nossa relação conosco mesmo. Lei de conservação, lei de destruição, lei de reprodução. São forças internas, a minha relação comigo. Mas nesse nível, trabalho, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, surge o próximo. Eu me exercito nessas leis através da minha relação com o outro. Não existe lei de sociedade sem o próximo. Não existe lei de igualdade sem o outro. Não existe lei de liberdade sem os limites meus e do outro. Então, nesse nível, nós estamos falando de uma experiência onde inauguramos o nível relacional. Mas qual a finalidade do nosso cérebro intermediário, conforme Calderaro, também em outras funções que são muito importantes? Citaríamos 3 funções fundamentais do cérebro intermediário, do segundo andar do castelo de 3 andares. Um deles é o amortecimento das lembranças das vidas passadas. Porque o passado espiritual, as nossas vidas anteriores, elas não seriam possíveis de estarem presentes na nossa vida atual em nível consciente. Por quê? Porque a força magnética do passado nos tiraria a possibilidade de experimentarmos o presente como uma vida nova. Nós carregados de culpas ou de experiências aflitivas,
não conseguiríamos ter a nossa vida zerada, vamos dizer assim, para uma nova oportunidade. Por isso dizia Jesus, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Nascer de novo significa amortecer lembranças passadas. Significa ter a força magnética do passado diminuído. E, portanto, a reencarnação é um verdadeiro respiradouro dos impulsos. Calderaro usa este termo, respiradouro. São intervalos que nós temos entre uma existência e outra. Então, o cérebro intermediário, ele tem essa finalidade, que é nos situar no presente e ter o passado num estado de amortecimento. Porque neste momento em que nós estamos, nós temos condições, portanto, de constituir o nosso presente em direção ao nosso futuro. E continua ele, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, continua ele, são respiradouros dos impulsos. Olha que interessante. São respiradouros dos impulsos. Experiências e noções elevadas da personalidade que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Se nós não tivéssemos este amortecimento das experiências anteriores, nós teríamos uma carga de uma dupla vida, as lembranças do passado misturadas com as experiências do presente. Então, é da misericórdia divina que neste nível nós possamos exercitar as nossas experiências novas para construir o nosso futuro. É por isso que no próximo destaque nós começaremos a estudar a primeira lei relacionada ao segundo andar da casa mental. Falaremos sobre a lei de liberdade. Pergunta 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Portanto, a liberdade do pensamento é na espécie humana, é enquanto seres humanos que nós temos o pensamento mais livre. Essa possibilidade do nosso livre-arbítrio. Nasce, portanto, a nossa liberdade de pensamento. Nós conseguimos fazer escolhas, conseguimos discernir o certo do errado, podemos obrar agora escolhendo, já não sendo mais automáticos movimentos das nossas pulsões instintuais. Então, nesse nível intermediário da nossa casa mental, é que se estabelecem as escolhas e aquilo que nós fazemos que irá determinar o nosso futuro. Mas existem fatores limitantes da autonomia da nossa consciência? Sem dúvida. É por isso que nós temos aquele jargão que dizemos que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do próximo. E aí nasce um exercício fantástico da nossa cidadania espiritual, que é de sabermos conviver em ambientes mentais simultâneos, aonde a existência do meu semelhante precisa estar suposta na minha mente para que eu tenha esse espaço aéreo mental configurado com o direito do espaço aéreo mental do próximo. Então, o limite e o espaço dentro da nossa experiência de convivência é um dos primeiros desafios da lei moral dentro do campo da liberdade. E nós encontraremos aí, dentro desses fatores, então, quais são os fatores limitantes de autonomia da nossa consciência? Quando nós corrompemos a lei de liberdade, são as perturbações emocionais e espirituais, principalmente. O que pode cercear o nosso funcionamento emocional
ou o nosso funcionamento espiritual na liberdade dos nossos pensamentos? Em outras palavras, será que nós somos totalmente livres para pensar e sentir o que quisermos? O nosso livre-arbítrio, ele é absoluto? Não. A nossa liberdade, ela é relativa. No nível emocional, isso é óbvio. Uma pessoa que esteja apresentando um sintoma depressivo ou sintomas de ansiedade, ela já não é tão livre para pensar ou agir quanto aquela pessoa que não esteja com sintomas como esse, né? A pessoa é livre para poder escolher uma vida satisfatória se ela não estiver com depressão, mas se ela estiver com depressão, o seu livre-arbítrio está circunscrito aos limites da doença ou da enfermidade e depressão, né? Então o ser humano ele não é totalmente livre. Vai depender das suas condições emocionais e espirituais. Aliás, desde Sigmund Freud e Allan Kardec, principalmente, é que nós tivemos um golpe no nosso narcisismo, né? Enquanto se pensava que o ser humano era livre para fazer o que quisesse e bem entendesse, Freud chegou e disse assim, não. Porque dependendo dos conflitos que nós carregamos no nosso inconsciente, tem certas coisas que nós não conseguimos sequer pensar. Uma pessoa que passou por abuso sexual na infância, que teve traumas durante a sua vida, ela perde a liberdade, por exemplo, de poder exercer a sua sexualidade livremente. Muitas vezes precisará de terapia, de um acompanhamento psicoterápico. Allan Kardec, quando estuda a questão no Livro dos Espíritos, a respeito da lei de liberdade, na pergunta 459, quando ele pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E o que respondem os espíritos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que ordinários são eles que vos dirigem. Então nós não temos uma liberdade absoluta, porque dependendo das sintonias que nós estabelecermos, a nossa liberdade fica circunscrita à ação de outros pensamentos. É nesse momento que o livre-arbítrio ele coexiste com aquilo que nós conseguimos construir dentro de nós. É assim, então, que não temos liberdade sem relacionamentos. É por isso que no próximo destaque e último destaque desse primeiro bloco, nós vamos estudar a lei de sociedade. Pergunta 766 do Livro dos Espíritos. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não nascemos para vivermos isolados. As doenças mentais, todas elas, apresentam perturbações na nossa capacidade de relacionamento. O esquizofrênico, ele se isola desconfiado dos outros. O depressivo, ele se isola porque ele não se sente merecedor de estar com os outros. A pessoa que tem síndrome do pânico, ela se isola porque ela tem medo de estar com os outros. E assim por diante. Sem estabelecermos juízo de valor em cada uma dessas situações, mas temos que perceber que a perturbação na nossa capacidade relacional está indicando algum tipo de enfermidade no nosso campo mental. Se a pessoa não está conseguindo se relacionar mais com os outros num nível satisfatório, é bom de dar uma olhadinha para si mesmo e ver assim, há quanto tempo faz que eu não convivo mais com os meus amigos, que eu não gosto mais de sair, que eu não gosto de estar com gente, que eu não tenho prazer nas coisas que eu faço. E é interessante ouvir a opinião dos outros que estão provavelmente dizendo para ela, cara, tu já não está conseguindo mais ser aquela pessoa agradável na convivência com os outros. Porque quando nós adoecemos sob o ponto de vista psíquico, dificilmente nós nos damos conta. Frequentemente quem se dá conta é quem está conosco. Por isso, lei de sociedade. Lei de sociedade porque esta percepção de nós mesmos só se dá no relacionamento que nós temos uns com os outros. No livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, no capítulo 1, O Espelho da Vida, Emmanuel dirá o seguinte,
que o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. E o pensamento, portanto, a ideia que já está plasmada nesse campo emocional, que já nasce lá dos reflexos e que por evolução chega no nível do pensamento do ser humano, ele vai se ampliar aonde? Na relação com os outros. A vida emocional é a que dá o tom dos pensamentos. E nós temos um domínio relativo da nossa vida emocional. Nós construímos novos pensamentos dentro da nossa relatividade da nossa vida emocional. Mas as nossas potencialidades, as nossas capacidades, elas vão se estabelecer, se expandir no relacionamento social. Hoje, esse assunto ele é particularmente muito importante, porque estamos vivendo uma época de muita virtualidade. A comunicação virtual é um tipo de relacionamento e é uma possibilidade de relacionamento expandido dos níveis anteriores. Por exemplo, eu posso continuar me relacionando com um filho ou com um amigo que mora num outro país através do meu WhatsApp, através dos recursos de comunicação, Skype, FaceTime, enfim, todos esses canais são canais de comunicação. Hoje nós viajamos e podemos ter uma redução da sensação de distância, porque nós nos mantemos comunicando uns com os outros. Isso é um avanço relacional. Agora, nada substituirá a qualidade de uma relação onde tem carne e osso, aonde tem calor de corpo, aonde tem contato de beijo, aonde tem olho no olho. Por quê? Porque lei de sociedade nos fala principalmente da experiência de sociedade na relação física. É por esse motivo que pessoas que tentam substituir as relações reais por relações virtuais se esvaziam. É como se estivessem vivendo sem existir. É como se estivessem interagindo no vazio. É uma sensação de não preenchimento. Por quê? Porque tem uma hora que nós precisamos desligar os aparelhos para viver a lei de sociedade com aqueles que estão realmente conosco. Não sendo deste modo, nós inauguramos um capítulo que na idade em que estamos vivendo da nossa sociedade fala-nos do grande vazio existencial que nenhum aparelho será capaz de nos suprir, senão apenas o nosso contato efetivo e afetivo na nossa vida de relação. Vós sois o fermento que deveis levedar a massa, disse Jesus. O melhor dos fermentos não serve para nada se ele estiver guardado dentro de um vidrinho, dentro de um armário, na virtualidade de uma vida não vida, guardada em recipientes. O fermento que é útil é aquele que está no meio da massa, levedando a qualidade das nossas vidas nas relações afetivas. Desse modo, nós teremos condições de progredir. É por isso que, no próximo bloco, inaugurando o 8º destaque, nós estudaremos a lei de progresso.